A Idade Média é tradicionalmente dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta ocorreu do século V ao X, que iniciou com a queda do Império Romano do Ocidente e terminou por volta do ano 1000. E a Baixa Idade Média ocorreu durante o século XI ao XV e estende-se até a queda da Constantinopla ou a chegada de Colombo à América. Mudanças culturais. Síntese cultural. Fusão entre a cultura romana, germânica e o cristianismo. Educação. Dominada pela igreja com escalas monásticas e o surgimento das primeiras universidades. Agora falando sobre a pirâmide social. Primeiro, nobreza, senhores feudais, donos de terras e guerreiros. Depois, clero, que era na igreja, responsáveis pela espiritualidade e educação. Depois, os servos, camponeses, trabalhavam nas terras em troca de proteção. Arte e arquitetura, estilo românico, sólido e religioso. E gótico, verticalidade e luz, a partir do século XII. Influência da Igreja Católica, poder espiritual e político. O Papa era uma figura central, e a Igreja ditava normas morais e sociais, controle cultural. A Bíblia era a principal fonte de conhecimento, e hereges eram perseguidos. Modelo econômico no feudalismo. Agricultura de subsistência. Base da economia com troca de produtos, pouco comércio monetário. Servos e camponeses. Trabalhavam nas terras dos senhores feudal em troca de proteção militar. Depois de ouvirmos um pouco do contexto histórico, vamos relatar os fatos históricos que marcaram este período. Primeiro, a gente tem a queda do Império Romano, que aconteceu 476 d.C., que dá início da Idade Média com a invasão dos povos bárbaros. Nós temos também a coroação de Carlos Magno, que foi 800 d.C., que fez com que houvesse a unificação de parte da Europa sob o Sacro Império Romano Germânico. Temos a Peste Negra, que foi de 1347 a 1351, que foi aí um dos maiores vírus que ocorreram na Terra, né? Matou cerca de 1/3 da população europeia, abalando até mesmo o feudalismo. Temos a Guerra dos 100 Anos, que ocorreu de 1337 a 1453, que foi um conflito entre a França e a Inglaterra, fortalecendo os estados nacionais, e por fim a queda de Constantinopla, que foi em 1453, que deu fim do Império Bizantino e início da Idade Moderna. Falando um pouquinho das cruzadas, o que foram as cruzadas afinal? As cruzadas foram guerras religiosas entre cristãos e muçulmanos. Ocorreu ali por volta do século XI ao século XIII, né? E todas essas guerras religiosas foram patrocinadas pela igreja para retomar a Terra Santa, que seria Jerusalém. Então, a gente falando um pouquinho das causas em si, a gente pode apontar 3 principais causas: as causas religiosas, políticas e econômicas. Ressaltando a religiosa, é reconquistar Jerusalém, que era sagrada para os cristãos, judeus e muçulmanos. As políticas seriam unificar a Europa sob a liderança da igreja e reduzir os conflitos internos. Assim, a igreja poderia ter maior controle, né, do poder, sobretudo, evitando realmente ali, né, os conflitos. E a parte econômica seria os nobres e comerciantes buscando riquezas e novas rotas comerciais. Então aí a gente tem as primeiras cruzadas. A primeira cruzada ocorreu de 1096 a 1099, que foi ali a conquista de Jerusalém pelos cristãos. A segunda cruzada foi uma expedição militar também, que foi organizada em 1147 e 1149 por cristãos europeus, né, com o objetivo de recuperar a cidade de Edessa, na Mesopotâmia, que havia caído para os muçulmanos em 1144. E a cruzada foi liderada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha. Com isso, nós temos a terceira cruzada, que ocorreu em 1189 a 1192, que foi liderada por Ricardo Coração de Leão, que era um inglês da Inglaterra, contra Saladino, que eram os muçulmanos. Assim, nós vamos para a última cruzada, que é a quarta, que ocorreu de 1202 a 1204, que foi desviada para saquear Constantinopla, né, pelos cristãos ortodoxos. Com isso, a gente também tem consequências, né? As consequências foram o fortalecimento do comércio, rotas entre o Oriente e o Ocidente acabaram se expandindo, enfraquecimento do feudalismo, né? Os nobres gastaram recursos nas guerras, enquanto os burgueses enriqueceram, e também as tensões religiosas, que foi o aumento do conflito entre os cristãos e muçulmanos. Mas fazendo uma breve conclusão aqui de tudo, a Idade Média ela foi um período fundamental para a formação da Europa moderna, marcado por profundas transformações sociais, políticas e culturais. O feudalismo estruturou a sociedade em uma rígida hierarquia, enquanto a Igreja Católica exerceu um papel central, influenciando desde a educação até as guerras santas, como as cruzadas. Eventos como a Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos abalaram as estruturas medievais, pavimentando o caminho para o Renascimento e a Idade Moderna. Além disso, as cruzadas, apesar de seu caráter religioso, tiveram impactos econômicos e culturais muito duradouros, intensificando o comércio entre o Oriente e o Ocidente e contribuindo também para o declínio do sistema feudal.
Assim, a Idade Média não foi apenas uma era das trevas, como era acostumado dizer, como muitas vezes, né, é retratada, mas sim uma época de transição, inovações e preparação para as grandes mudanças que viriam a seguir. Essa análise nos permite entender como que os acontecimentos medievais moldaram o nosso mundo contemporâneo, evidenciando a complexidade e a riqueza histórica desse período.